Amigas, amigos, olá! Começou nos últimos dias aquilo que muita gente já esperava e todos que têm o mínimo de bom senso torciam para que não acontecesse, um conflito de maiores proporções entre Israel e Irã. Esse conflito em grande parte está relacionado com o crescimento da extrema-direita em Israel. Hoje o governo israelense pode ser dito qualquer coisa, menos uma democracia. Mas, mais precisamente, esse governo é um governo de extrema-direita, crescentemente, evidentemente ditatorial, para as próprias populações de israelenses judeus, para as populações de israelenses árabes, que na verdade são palestinos, e principalmente para os palestinos nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza, porém crescentemente para outras populações na região, ameaçando governos regionais. É o que nós vamos averiguar no nosso videozinho de hoje, com foco nas tensões entre Irã e Israel. O que caracteriza Israel como um Estado pirata, um país pirata no sistema internacional. Eu acho que piratas não seguem regras, piratas não seguem normas, e parece que Israel também não segue normas do direito internacional. Vamos fazer um comparativo. A Rússia invadiu com tropas o território ucraniano em 2022, e isto foi tomado pelo Ocidente como uma afronta ao direito internacional, o que é verdade. O problema é que o Ocidente olha com uma visão muito curta, sem um entendimento geopolítico e histórico fundamental para entender a guerra Ucrânia-Rússia, que foi motivada pelos Estados Unidos e a sua expansão da OTAN, colocando em risco a segurança da própria Rússia. Mas vamos nos ater à visão curta do Ocidente sobre o direito internacional e o ataque russo contra o território ucraniano, que levou a sanções contra a Rússia, feitas por Estados Unidos e União Europeia. Entidades internacionais como a FIFA, como o Comitê Olímpico Internacional, baniram a Rússia, assim como a Federação Internacional de Automobilismo e assim por diante, além de coisas mais concretas, como, por exemplo, o banimento da Rússia do sistema SWIFT. Agora, vejamos Israel e segundo este mapa da BBC. Israel, nos seus recorrentes ataques à Síria, contribuiu para a quebra do regime sírio e a queda de Bashar al-Assad. Mais ainda, nós temos forças oficiais de Israel e colônias israelenses que atacam palestinos na Cisjordânia, sendo que não há presença do Hamas na Cisjordânia. Quem diz isso não sou eu, quem diz isto é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que aponta que Israel está militarizando cada vez mais a relação com os palestinos, onde, insisto, não há atuação do Hamas na região da Cisjordânia. E finalmente nós encontramos Gaza que sofre pesados bombardeios há mais de 2 anos, com mais de 55 mil pessoas mortas, a maior parte dessas mulheres e crianças, o que traduz uma política genocida israelense em relação a esta região. Eu estou dizendo genocídio? Sim, mas também as Nações Unidas. Tirei aqui do site das Nações Unidas, o Comitê Especial da ONU considera que os métodos de guerra de Israel em Gaza são consistentes com o genocídio, incluindo o uso de fome como arma de guerra. As Nações Unidas, não sou eu, não é o jornalistazinho de esquerda dizendo. Isso tudo traduz a ideia de um Estado pirata, um Estado que não segue as normas do direito internacional. Quando a Rússia faz um ataque a um país sem agressão, sim, afrontando o direito internacional, ela sofre sanções. Quando Israel faz isto, não sofre coisa alguma. Porque talvez não seja um país pirata, seja um país corsário. Então há um poder que sustenta estas ações de Israel. Que poder é este? Nós temos aqui do site Opera Mundi e do site da CNN algumas primeiras informações. Vejam o gráfico que foi disponibilizado pelo Opera Mundi desde da Universidade de Brown sobre os custos da guerra no que diz respeito aos repasses de verbas dos Estados Unidos para Israel desde a década de 1950 e chegando a valores cada vez mais elevados na atualidade nos anos 2020. Segundo o site da CNN, esses valores seriam ainda maiores, na faixa de 19,2 bilhões de reais, 19,2 bilhões de reais de repasses dos Estados Unidos para Israel no que diz respeito à sua formação militar, e o que traduz todos ficarem felizes, porque o dinheiro sai do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e vai lá para Israel.
uma parte significativa desses recursos não reembolsáveis vai e não volta. É uma doação dos Estados Unidos para Israel. Não é uma doação apenas alegre e feliz, é uma doação para compra de armas. Dependendo do protocolo, 75% a 90% desses recursos precisam ser utilizados na compra de armas da indústria bélica dos Estados Unidos. E, portanto, como eu disse, todos ficam felizes. Os Estados Unidos ficam felizes com a sua indústria de armamentos vendendo mais e mais através de dinheiro do contribuinte americano, que é utilizado pelo Estado israelense para a compra de armas dos Estados Unidos. Claro que nem todos ficam tão felizes. Por exemplo, os palestinos na região da faixa de Gaza, que são atacados recorrentemente, não ficam muito felizes. Vamos aprofundar isso. De onde vêm essas armas? Vem, por exemplo, da Boeing. Olha, eu tirei aqui uma manchete do site da revista Força Aérea. Estados Unidos libera o envio de 1.800 bombas MK-84 com kit JDAM para Israel. A bomba é uma bomba burra. Você lança e a gravidade, a resistência do ar é que resolvem o problema, tá certo? Mas com o kit JDAM, ela se torna uma bomba inteligente. E esse kit JDAM é feito pela Boeing. Então é dinheirinho do governo dos Estados Unidos que vai para Israel e volta para os Estados Unidos, volta para a Boeing. Nos Estados Unidos é uma entidade, mas esse dinheirinho não vem dos Estados Unidos, vem, como eu disse, do contribuinte dos Estados Unidos. Da mesma forma, o caça F-35, o caça considerado mais avançado tecnologicamente no mundo na atualidade, de fabricação da americana Lockheed Martin. Esse caça é utilizado, obviamente, pelos Estados Unidos e pouquíssimos países do mundo que os Estados Unidos consideram mais confiáveis podem ter acesso a esse caça. Nós temos aqui um mapa que mostra alguns desses países, é o caso do Japão, da Austrália, da Coreia do Sul, do Reino Unido, de Israel também. Mas para os poucos países para os quais os Estados Unidos vendem este caça, eles vendem o caça no formato caixa preta. Eles vendem o caça prontinho, com as armas que já são previstas para utilização neste caça, e o país que compra não pode fazer qualquer alteração, tá certo? O país que compra treina o piloto, coloca o pilotinho lá dentro e ele pilota a aeronave. Só tem um país que tem autorização para fazer desenvolvimentos nativos dentro do F-35, que seria então desbloqueado. Trata-se de Israel. Ele pode fazer o desenvolvimento de aviônicos próprios, ele pode integrar o avião aos seus próprios sistemas de armas sob autorização dos Estados Unidos. Notem como isso é destacável. O Japão não tem essa prerrogativa. A Coreia do Sul não tem essa prerrogativa. Israel tem, é o único país do mundo que tem. O Brasil não tem essa prerrogativa. Vocês podem pensar, poxa, mas o Brasil não usa caças F-35 e nem os F-16. Quando havia o debate sobre o programa FX-2, qual aeronave substituiria os F-5 do Brasil, havia possibilidade de compra de F-16 dos Estados Unidos, mas com o mesmo problema, compra do F-16 caixa preta. O Brasil desenvolveu um processo muito mais inteligente com a Saab sueca, uma parceria entre a Saab sueca e a Embraer, para fazer o desenvolvimento conjunto do Gripen entre as duas empresas e de acordo com as necessidades brasileiras, além da fabricação da aeronave aqui em solo brasileiro. Mas então como é que eu disse que os Estados Unidos tentam bloquear isso? Porque a Saab sueca usa componentes eletrônicos da indústria dos Estados Unidos. E há contratos entre os Estados Unidos e o governo sueco que permitem aos Estados Unidos fazer o bloqueio das exportações de armas e dos repasses tecnológicos das empresas suecas que trabalham com tecnologia produzida nos Estados Unidos. Então notem bem, o Brasil usa o Gripen e os Estados Unidos estão tentando hoje bloquear o nosso programa Gripen que vem da Suécia. Israel é o único país no mundo que trabalha com F-35 e pode desenvolver os aviônicos sem qualquer restrição, sem maiores restrições. Mas será que nesse caso, então, Israel seria realmente um país corsário dos Estados Unidos? Vassalo aos interesses americanos? Bom, a gente ainda reforça essa ideia, porque vejam, há um direito internacional, e nesse direito internacional as regras devem ser cumpridas. Uma instância de cumprimento dessas regras é
é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes. As decisões substanciais do Conselho de Segurança da ONU devem ser cumpridas. Elas são vinculativas aos demais países. Elas são aprovadas por maioria de 9 membros, mas desde que não haja veto de um dos 5 membros permanentes. Quais são os 5 membros permanentes? Ora, os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e China, hoje, ao invés de União Soviética, Rússia, e também França, Reino Unido e Estados Unidos. Aqui nós temos uma manchete da Associated Press. Estados Unidos vetam resolução do Conselho de Segurança da ONU exigindo cessar-fogo imediato em Gaza. Foram 14 votos favoráveis. Ninguém se absteve. O Brasil apresentou uma resolução logo no início do conflito em Gaza, em 2024. O Brasil apresentou essa proposta, ela teve 13 votos favoráveis, uma abstenção e o veto dos Estados Unidos. Agora não, 14 votos favoráveis. Só a abstenção dos Estados Unidos, que dão então carta branca para o seu amiguinho regional Israel massacrar a população da faixa de Gaza. E quando acontece por pressão internacional, por pressão doméstica americana, um verdadeiro milagre e os Estados Unidos não usam o seu poder de veto no Conselho de Segurança. Bom, acontece o que nos traz o site Poder 360. Israel descumpriu ao menos 6 resoluções da ONU nos últimos 20 anos. Insisto, as decisões substantivas são vinculativas. Israel teria que cumprir. Quando os Estados Unidos não vetam e Israel seria obrigado, ele simplesmente não cumpre e deixa para lá. E o sistema internacional vai rodando enquanto ele vai matando as pessoas. Mas nós poderíamos reforçar isso ainda mais através da ideia do que aconteceu recentemente, né, como um dos estopins do conflito entre Israel e Irã. Nós tivemos, e segundo o site da Associated Press, vejam, no dia 12 de junho, o que aconteceria nessa madrugada, hein? No dia 12 de junho, sexta rodada de negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos será realizada neste fim de semana, diz ministro das Relações Exteriores de Omã. Então há o programa nuclear iraniano, que o Irã alega ser para fins pacíficos e Israel alega ser para fins militares para a produção de uma bomba atômica. Isto está sob negociações que estão sendo mediadas também pelos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, país com interesses na região. Agora, notem bem, enquanto nós temos essas negociações em curso, o que Israel faz, alegadamente para acabar com o programa nuclear iraniano, faz um ataque militar contra este país. Há quem dissesse que o Irã foi envolto em uma armadilha. Eu não concordo com essa ideia, tá? Há quem pudesse dizer criticamente contra Israel que Israel foi covarde, atacou covardemente Israel. Tanto uma noção quanto a outra traduzem muito mais uma noção subjetiva moralista, que eu acho que é indevida no entendimento das relações internacionais. Se nós formos mais objetivos, há uma tendência de déficit de credibilidade por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos nas relações internacionais. Então vejam, há negociações em curso. Então eu estou participando das negociações com o outro país. Negociações para uma determinada finalidade que inclusive envolve potencialidade de envolvimento militar, bélico de parte a parte. Tá, mas nós estamos em negociações. Em meio às negociações começa o ataque militar. Então para que eram as negociações? Para desviar a atenção? Para mudar o foco? Então, trata-se, sim, de um problema nas negociações internacionais. Eu gostaria de saber qual é o país no mundo que agora vai buscar confiabilidade nos Estados Unidos. Seria bom que os países se lembrassem da fala de Henry Kissinger, a qual eu sempre me reporto aqui nesses vídeos. Ser inimigo dos Estados Unidos, diz o ex-secretário de Estado americano, pode ser perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos é fatal. Irã não foi amigo dos Estados Unidos. O Irã estava em negociações, é uma relação de confiabilidade. Os Estados Unidos romperam com isso através do seu aliado Israel. Fica a sinalização para países como o Panamá, que recentemente, por pressão dos Estados Unidos, se retirou da Rota da Seda, do Belt and Road da China, e então entrou junto à órbita dos Estados Unidos, confia nos Estados Unidos. Panamá, lembre-se de Henry Kissinger, lembre-se que confiar nos Estados Unidos pode ser fatal. Mas, finalmente, nós podemos fazer uma inversão deste quadro.
Não é o Estado de Israel que se manifesta como um Estado corsário ou vassalo dos Estados Unidos. Nós poderíamos dizer ao contrário, que há uma relação dúbia, né, ou intercambiável de vassalagem. E a gente entende isso através da AIPAC, o Comitê Americano para Assuntos Públicos de Israel, um importante lobby judaico que participa ativamente da política institucional, da política partidária nos Estados Unidos. Colocando de uma outra forma, você não se elege nos Estados Unidos para governador, para deputado estadual, para senador, para presidente, sem as bênçãos da AIPAC. E por isso nós podemos ver, vejam, a gente tem Donald Trump, né, no comício da AIPAC nas últimas eleições presidenciais. Lá está o candidato Donald Trump, né, beijando a mão da comunidade judaica, do lobby judaico de Israel nos Estados Unidos. Agora presidente dos Estados Unidos, quando nós poderíamos pensar, que bom se Kamala Harris tivesse ganhado as eleições. Mas vejam quem estava durante a campanha eleitoral também beijando a mão da AIPAC, Kamala Harris. E, portanto, há capacidade de pressão de Israel dentro do governo dos Estados Unidos, dentro da sociedade americana. Há importantes atores políticos nos Estados Unidos que têm uma ligação umbilical com Israel e têm esta capacidade de exercício de pressão, criando, portanto, uma relação de gangster. Nós poderíamos ter uma relação de alinhamento pautada pela confiabilidade de parte a parte. França e Alemanha, que já foram inimigos figadais até a Segunda Guerra Mundial, desenvolveram Comunidade Econômica Europeia, desenvolveram União Europeia e hoje tem uma relação de confiabilidade de parte a parte. Não é o caso de Israel e Estados Unidos. A relação é de coação. Faça o que eu quero porque você depende das minhas armas. Faça o que eu quero porque eu tenho capacidade de pressão sobre atores dentro do território do seu país. É uma relação de gangster a gangster. E daí o ataque israelense ao Irã, insisto, em meio às negociações para a superação dos problemas ligados ao programa nuclear iraniano. Daí a declaração israelense de o ataque ser motivado por essa iniciativa explícita de cessar o programa nuclear iraniano. E com mais um detalhe importante, as alegações do governo israelense. Nas próximas semanas, e segundo informações incríveis do Mossad, o Irã já teria capacidade de produzir 6, 10 bombas atômicas. Sim. Eu sou relativamente velho, a minha barba já está branca, tá? Eu me lembro de 2014, Obama dizendo a mesma coisa, que as informações da CIA apontavam para que o Irã tinha capacidade de produzir bombas atômicas em 2 a 3 semanas. Então são as 2, 3 semanas mais longas da história. Elas já duram mais de 10, 11 anos. Então isso é um papo bem molinho, é um papo que não adere à realidade. Foi simplesmente uma ação de força, uma ação desproposital de Israel contra um país que não lhe fez agressão. Mas tem um outro objetivo que Israel, o seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou depois do início dos ataques, conclamando o povo iraniano a derrubar o governo do Irã. O que Israel quer fazer é o que aconteceu na Síria. Desestruturar a sociedade com vistas a que possam existir forças políticas e militares dentro do país para a derrubada do governo. É o que aconteceu na Síria com a derrubada de al-Assad, né, de Bashar al-Assad, e assumiu como presidente interino, né, e ele já está há muitos meses como presidente interino, né, é um bom presidente interino que vai se tornar o presidente vitalício, tá, Al-Gulani, né, hoje chamado Al-Sharaa. Al-Gulani, Al-Sharaa, eles são a mesma pessoa, né? Ele era só um líder do Estado Islâmico na região, que hoje posa como bom moço ao lado do príncipe herdeiro da Arábia Saudita e do presidente Donald Trump. Então a ideia declarada de Israel, né, e jogando contra o acordo que estava sendo estabelecido, cessar o programa nuclear iraniano. A ideia pano de fundo, alternância de regime, o que não é fácil de se fazer em um país como o Irã,
Na Síria foi bastante difícil. Eu me lembro de uma estúpida especialista em relações internacionais que no início da Primavera Árabe, em 2011, disse Bashar al-Assad cai antes de 2012. Tá? Bashar al-Assad caiu sim, em 2025, tá certo? Então a previsão dela foi bastante ruinzinha. E o Irã não é a Síria, tá certo? Agora, o Irã, entretanto, é um país que não deixa de estar relativamente enfraquecido e isolado no cenário político regional. E por quê? Porque há poucos aliados do Irã no cenário regional, mas eles estão enfraquecidos nos últimos anos, dada a agressividade de Israel. Insisto, início do vídeo. Não é uma agressividade de Israel que pode ser tomada de qualquer forma, com uma leitura estúpida de hombridade, de masculinidade tóxica ou coisa parecida. Tá? É uma capacidade de força de Israel que vem necessariamente, suficientemente dos Estados Unidos. O repasse de verbas e a compra de armas da indústria militar dos Estados Unidos, que acabou enfraquecendo a Síria, levando a Síria à mudança de regime, tá certo? No Iraque também. No Iraque nós temos 60% de população xiita, assim como é a maior parte da população iraniana. Há um alinhamento natural entre a sociedade iraniana e esses 60% de xiitas do Iraque, mas o Iraque, desde a queda de Saddam Hussein, é governado por um governo fraco e submisso aos interesses dos Estados Unidos. Mais ainda, no Líbano temos o Hezbollah, partido político libanês que tem capacidade em armas, mas o Hezbollah perdeu muito da sua capacidade militar nos recentes confrontos com Israel. E os Houthis no Iêmen? Os Houthis protagonizaram nos últimos meses uma cena incrível. Eles quase conseguiram derrubar um caça F-35 dos Estados Unidos, levando, segundo o New York Times, aos Estados Unidos mudarem a sua estratégia de uso dessas armas junto aos Houthis do Iêmen, porém atacados recorrentemente por Israel e pelos Estados Unidos nos últimos meses, também perderam força militar, fazendo com que nós tenhamos então hoje o Irã com poucos aliados regionais, tendo que resistir sozinho a esta ofensiva israelense que na verdade tem como pano de fundo toda a força militar dos Estados Unidos. Mas o Irã tem as suas cartas. E essa guerra pode se desdobrar economicamente em um cenário muito ruim internacionalmente, mundialmente. Trata-se do petróleo iraniano, trata-se do petróleo dos países do Golfo Pérsico. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha que mostra o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Estreito de Hormuz, que dá ligação entre uma e outra região em transporte marítimo. Entre 25% e 30% do petróleo mundial, do comércio de petróleo mundial, passa pelo Estreito de Hormuz. E o Irã tem capacidade de fechamento desse estreito durante dias, durante semanas, em caso de necessidade. E é por isso que vejam o gráfico de variação do preço do petróleo Brent. Tá? O petróleo Brent estava no dia 5 de junho, 6 de junho, na faixa de $65 o barril. Começaram os ataques israelenses contra o Irã e vejam, o petróleo chegou a bater em $78 o barril, só com o início dos ataques. Não há qualquer interrupção do fluxo comercial de petróleo nesta região, mas há quem estime barril de petróleo a mais de $150, a mais de $200, com um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz. Do ponto de vista econômico, há então grandes problemas pela frente se essa guerra se prolongar e se o Irã tiver que usar a iniciativa, a carta, vamos colocar assim, de fechamento do Estreito de Hormuz. Entretanto, do ponto de vista do espalhamento do conflito para outras potências mundiais, isso é muito difícil de acontecer. Já há jornalistas, já há meios de imprensa colocando que a Rússia está inativa, que a China está inativa, e é óbvio que eles estarão. Qual é o interesse russo de entrar nesse conflito neste momento? Qual seria o interesse chinês? Ainda mais que a Rússia tem interesses próprios em um conflito na Ucrânia, e a China tem um interesse oposto. A ideia de conflito para se impor através do caos é a lógica americana, é a lógica israelense, não é a lógica chinesa. A China trabalha dentro de uma lógica de globalização multilateral, em parcerias estabelecidas com os diferentes países. Então não é interesse chinês, não é interesse russo entrar nesse conflito neste momento, o que não deixa de ser
Mais um problema para o Irã, que do ponto de vista de tecnologias militares, repasses militares, fica mais ou menos isolado, porém, com o apoio político internacional destes grandes atores, que é a China, que é o Irã, que é a China, que é a Rússia e boa parte do sul global. Bom, era isso, nosso videozinho para delinear alguns aspectos relacionados com o conflito Irã-Israel, que começou mais intensamente nos últimos dias. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.